eu vou apagar todas as luzes e testar aqui com vocês. Mas eu tive uma ideia aqui para demonstrar esse funcionamento de gerar energia. Tcharam! Funcionou, pessoal. Fala galera, Alexandre aqui, e algumas semanas eu postei um shorts falando sobre diodos e LEDs, e um inscrito aqui do canal, o Todd, que manja muito de eletrônica por sinal, ele fez esse seguinte comentário, dizendo que era possível usar LEDs como painel solar para transformar luz em energia, e eu fiquei obcecado com essa informação. Então bora pro vídeo, porque eu consegui gerar energia grátis usando LEDs. Então galera, para tentar explicar de uma maneira mais visual, eu fiz o Big LED. Então a gente tem aqui o LED na sua forma mais básica, né? Então a gente tem aqui o anodo, que é a perna mais longa, que é positiva, e o cátodo, que é a perna mais curta, negativa. Nós temos ali a parte onde ficam os semicondutores. Ele na vida real ele não é o semicondutor de verdade, ele tem uma cavidade aqui em cima onde ficam os semicondutores que fazem a emissão do fóton, mas isso aqui é meramente ilustrativo. Quando a gente não tem corrente aplicada, né, energia nesse LED, os elétrons eles ficam parados aqui, né? Eles não passam para o lado de lá, positivo e o negativo, né? Então eles ficam paradinhos aqui. E aí quando a gente aplica corrente, quando a gente aplica energia, tende-se a formar a corrente elétrica. E aí esses caras aqui, eles se atraem, né? E aí na hora que eles estão se atraindo, eles vão colidir aqui, ó. Quando eles colidem, eles soltam os fótons, que o fóton nada mais é do que a energia se transformando em uma partícula luminosa. Então toda vez que eu aplico energia, esses caras começam a pular daqui para cá, se encontrar aqui e emitem fótons nesse encontro. O ciclo vai se perpetuando enquanto eu estou adicionando a corrente aqui, eles vão emitir fótons. E quando eu paro de adicionar corrente, essa reação cessa e o LED apaga. Então nós vamos tentar fazer o contrário, porque se o LED é capaz de gerar um fóton, ele também é capaz de absorver. Então o que está acontecendo quando a gente está colocando a luz no LED? O fóton está vindo aqui, batendo no semicondutor e fazendo o processo inverso. Então quando ele bate ali, ele se divide e aí o positivo vai vir para o positivo e o negativo para o negativo. E assim, a cada vez que um fóton bate aqui, ele vai se dividindo e gerando energia e corrente. Mas essa é uma corrente bem baixa, né? O LED é um excelente emissor de luz, mas ele não é nada eficaz gerando luz, mas é possível gerar luz com ele. E agora, com a ajuda do multímetro, eu vou descobrir qual cor de LED é mais eficiente em converter a luz em energia. Então eu vou colocar meu multímetro aqui em milivolts, corrente contínua, e eu vou começar pelo verde. Então o verde deu 1.3 milivolts, o azul 4.8 milivolts, o vermelho 6.2, 5.4 e o transparente deu 1.0. Então acho que de cara eu já consigo descartar o verde e o transparente, que eles deram bem baixo, né? São bem ineficientes. Então já vou tirar eles daqui. E agora eu vou colocar uma fonte de luz, pode ser uma luz branca mesmo, só para ver agora como que eles vão se comportar recebendo uma luz mais direta. Então vamos ver, tá mais ou menos a mesma distância entre os dois LEDs, a luz, né? Vamos ver o azul deu 44.7 e o vermelho deu 18.0. Então com certeza o azul ele ganha disparado em converter a luz em eletricidade, então também vou descartar o vermelho. E agora eu vou testar com outras duas fontes de luz, né? Eu vou testar com uma luz UV, que ela vai simular a luz do sol. Pessoal, só tomem cuidado em trabalhar com luz UV, porque ela é prejudicial aos olhos, então tomem cuidado de olhar diretamente, não ficar olhando muito tempo para a luz UV. Vou ligar aqui, vamos ver quanto que virou. Ó, ele converteu tanta que ele deu OL aqui no multímetro, eu tenho que subir uma escala, então eu vou para volts. Então esse LED está convertendo 2.2 volts. Então ele é bastante eficiente. Então vou desligar aqui. E agora eu vou testar com uma outra fonte de luz, que é um laser. Só por curiosidade, porque eu queria saber com uma energia de fótons concentrada, quanto que ele vai converter ali. 4.0
Deixa eu encostar. Não muda muita coisa não, quase nada. Então, definitivamente a luz UV com LED azul é a melhor razão de eficiência, né? Que vai converter mais luz em energia. Então agora eu vou pegar todos os LEDs que eu tenho disponíveis azuis e ligar eles em série. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter o anodo para a esquerda, ligar aqui na protoboard. E aí o próximo LED eu também vou manter o anodo para a esquerda, mas eu vou ligar o catodo desse LED no anodo do primeiro. Eu vou fazendo isso respectivamente. Então sempre anodo para a esquerda e catodo ligando na perna do anterior. Então eu vou meio que formar um V aqui, né? Uma flecha. Bom, pessoal, investigando os números aqui, eu descobri um LED com defeito, que ele estava quebrando toda a sequência de geração de energia, então eu tirei ele do circuito serial e vamos fazer um teste agora com a luz branca e a luz UV junto. Então eu vou colocar ela aqui por cima. Então eu vou fazer uma medição. Bom, em milivolts deu OL, isso é bom, então quer dizer que ele tá girando volts. Vamos ver quanto que ele está girando aqui. 2,28 volts. Eu acho que é o suficiente para a gente acender um LED vermelho, então é o próximo teste que a gente vai fazer. Então, para tentar coletar o máximo de luz UV possível e concentrar nos LEDs, eu fiz essa caixinha com papel alumínio para colocar aqui em cima e conseguir tanto isolar a luz UV dos meus olhos, né, e para concentrar tudo que é luz e aproveitar para colocar em cima dos LEDs. Aí eu fiz um jumper aqui para pegar o negativo desse circuito e o positivo aqui para baixo e liguei um LED vermelho que precisa de 1,8 volts para acender. Então aqui tá girando 2,2, então eu acho que vai ser mais que suficiente em voltagem para acender o LED. Então eu vou apagar todas as luzes e testar aqui com vocês. Pessoal, vocês viram que não deu certo. Ele acende muito de leve. Assim, é quase imperceptível o quanto que ele acende. Acende muito pouco. Aqui eu consigo ver um pouquinho de luz. Então, por que ele não acende, né? Se eu tenho 2,2 volts sendo gerados pelo painel de LED aqui e ele precisa de 1,8. O problema não é tensão, não é a voltagem. O problema é a corrente. Então, vamos fazer uma analogia com um cano d'água. Então, a tensão é como se fosse a largura do cano, né? O raio do cano. Então eu preciso de um cano de 1,8, mas eu tenho um cano de 2,2, então ele consegue passar mais água para alimentar meu LED do que eu preciso. Então o raio do cano está correto, tem mais cano do que eu preciso. O problema é a corrente, os amperes, que eu preciso de 1 a 2 miliamperes para conseguir acender esse LED. E eu estou gerando, acho que muito menos que. Então a corrente, ela é responsável para fazer a água circular no cano, para ela ter força. Como se eu tivesse um cano que tivesse que subir um segundo andar de um apartamento. Só que eu não tenho nenhuma bomba jogando essa água para cima. Então não adianta eu ter a espessura correta, sendo que eu não tenho nada para levar essa água, para empurrar essa água para cima. Então é o que está acontecendo aqui. Eu tenho a voltagem mais que suficiente para acender o LED, mas eu não tenho força para empurrar essa energia para circular aqui no nosso circuito. Então vamos medir aqui com o nosso multímetro para ver quantos amperes ele está gerando aqui. E eu vou ligar meu multímetro aqui na leitura de amperes. Eu vou em miliamperes primeiro, na escala de miliamperes, porque eu preciso de 1 a 2 miliamperes. E aí eu preciso trocar essa ponta daqui para miliampere, aqui embaixo, pronto. E aí vamos medir. Eu vou medir aqui no LED vermelho para saber quanto que tá chegando aqui, tá? Não vou medir aqui em cima. Ó, ele nem tá dando leitura ali, ó, com a luz branca. Vamos ver se em microampere tá dando zerado. Vamos tentar com a luz UV. Deixa eu mudar para microampere. Então ele tá dando 2,0 microampere, então eu preciso de 1 a 2 miliampere, então ele tá dando quase 1000 vezes menos. É muito difícil eu conseguir demonstrar os LEDs diretamente acendendo um outro LED, mas eu tive uma ideia aqui para demonstrar esse funcionamento de gerar energia com os LEDs. Vamos tentar fazer isso. Eu montei um circuitinho aqui básico com um transistor PN2222.
a nossa fonte de bancada, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card. Eu montei um circuito para que quando eu gere energia nos LEDs, ele jogue no base do transistor e ele libere energia para alimentar o LED. Então, basicamente, eu tenho o meu circuito de captação de energia aqui, que são os LEDs. Aí eu tô jogando positivo desse circuito num resistor de 10K. Aí desse resistor de 10K eu tô colocando lá no base do transistor. E aqui no positivo da fonte, a fonte vai só ter comunicação com o LED. Ela não tem comunicação aqui, ela só compartilha o negativo, né? Mas a fonte não passa energia pro lado de cá. Tanto é que eu não tenho nenhum jumper ligando o lado direito da protoboard pro lado esquerdo. Então a fonte vai jogar o positivo aqui, de 370 ohms, e colocando no positivo do LED que vai acender o LED alvo. A perna negativa do LED alvo eu tô ligando no coletor do meu transistor. E o emissor eu tô jogando pro ground. Então o ground é compartilhado pelo circuito negativo aqui do LED, emissor do transistor. Primeiro vamos medir para saber se tá chegando voltagem suficiente na base do transistor para que eu consiga gerar o sinal para o transistor fechar e acender esse LED. Do resistor até o base, então tá dando 0, porque eu não tenho luz ultravioleta em cima. Eu vou ligar aqui, colocar minha caixinha aqui super high-tech. Então eu vou medir da perna do meu resistor até o base do transistor. Tá dando 21.2 milivolts. Agora a gente vai ligar a fonte. Deixa eu tirar isso daqui por enquanto. Eu vou colocar alguma coisa entre 8 e 9 volts. Deixa eu colocar aqui 8.22, acho que tá o suficiente. Não aconteceu nada. Meu gerador de energia não acontece nada. E vamos colocar agora a nossa luz UV aqui em cima e acender ela. O que é o esperado que aconteça? Quando eu acender a luz UV, ele acenda o LED. Então vamos ver. Tcharam, funcionou, pessoal. Eu fiquei muito feliz quando funcionou, porque quebrei a cabeça aqui para conseguir pensar nisso daqui. Eu sei que é um circuito super simples para quem já entende de eletrônica, mas para mim que estou começando é bem complexo entender o que cada coisa aqui tem que fazer. Foi assim uma conquista muito muito grande para mim. Então eu vou mostrar o funcionamento de novo, porque eu tô bem feliz com isso. Então, vou acender. Então agora a gente conseguiu comprovar que eu consigo gerar energia com LED. Então eu tenho energia grátis. Tudo bem que eu tô usando alguns hacks, né? Eu tô usando uma fonte para acender o LED e eu também tô usando uma bateria aqui na minha luz UV. Mas a energia que liga o LED, que manda a informação pro transistor fechar o circuito e acender o LED, é uma energia grátis. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você achou alguma coisa interessante, eu acho que vale um joinha, um comentário, um compartilhar. E se inscreva no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritas. Então dá essa moral aí pra mim. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Eu vou acender de novo, porque é grátis.